título é esse, Na Cadência da Estrela, os 40 anos de Macabeia. A gente pensa que não, mas é a ideia da... a personagem é quarentona, né? A gente até brinca, Macabeia agora é quarentona. A mulher impossível. Eu acho bem sem graça começar explicando o título, mas a professora parece que acaba sendo maior do que até a que está expondo, a pesquisadora. O Cadência aí, quem já leu a obra, eu acho que tem essa perspectiva do quanto está falando de estrela, mas a perspectiva da morte em A Hora da Estrela é muito patente, né? Haja visto, inclusive, horrível, né? Começar a falar da obra falando do final, mas é para justificar, de algum modo, essa cadência relacionada à estrela cadente, mas não só no sentido da decadente, tá? E, sobretudo, o cadente aí não é à toa que a gente começa uma manhã dessa com música, né? Mas a cadência aí, de algum modo, discutindo também música. A música sem A Hora da Estrela. Depois, quem já leu, releia. Quem não leu ainda, fica atento aos sons que vem lá da novela, tá? Tem um violino que toca ali em A Hora da Estrela, que depois, acho que não sei se no vídeo a Clarice diz isso, no audiovisual, mas em alguma reportagem ela vai dizer isso, que isso é reflexo de quando ela morava no Rio. Uma vez ela encontrou um moço numa esquina tocando um violino e aquilo impactou tanto a ela. Ela se sentiu tão emocionada com esse encontro que ela disse, em algum momento eu vou usar isso numa obra. E em A Hora da Estrela esse moço aparece 2 vezes. É uma personagem aparentemente menor, mas é só para dizer que a morte de Macabeia tem música ao fundo. E a gente, como leitor, tem que ter os ouvidos atentos para ver, né, o que é que acontece ali na novela. Apareceu na fala de Marcílio. Marcílio já fez essa introdução em relação a ela. Ela é multiface, né, que é o título da nossa sessão de banner. Clarice que escreveu conto, novela, romance, né? Mas aqui a nossa conversa vai ser de fato sobre a novela, né? A última publicada em vida, como já foi dito aí também. Então, essa ideia da mulher impossível, eu acho que eu não preciso me explicar tanto em torno da mulher. Meu interesse de estudo, né? Grande parte sabe que, de fato, enquanto pesquisadora, me interessa a representação da mulher na literatura. Mas esse impossível aí eu já vou admitindo, já vou prevenindo vocês. Não tem nada a ver com o conceito romântico que vocês têm de mulher impossível, não, tá? Eu vou chamar esse impossível aí, a partir da sugestão que vem da própria novela, para uma outra perspectiva de impossibilidade. Não é aquele conceito que a gente conhece lá no romantismo, né? Da mulher idealizada, da mulher intocável, e por isso é impossível. A gente está falando do conceito de impossibilidade aqui na obra, mas sobre outra acepção, tá? Muito mais ligada à perspectiva da realização enquanto personagem, enquanto objeto de interesse, enquanto temática, do que mesmo com essa representação da mulher em si. Então, como é a obra, né, que sempre nos motiva a essa discussão, eu chamaria a atenção para esse diálogo. Vocês encontram lá em A Hora da Estrela. Eu trabalho com a edição de 98. Essa é a do doutorado, que é toda rabiscada, mas é com muito orgulho que eu apresento para fazer inveja a vocês, a edição nova dos 40 anos. Olha que coisa linda. É um espetáculo. Eu ando aí, fico o tempo todo botando embaixo do braço, com medo de perder a obra. Essa é a edição comemorativa, tá? Lindíssima. E aí, essa citação aqui é da obra que eu trabalhei, é da Rocco mesmo, que é de 98. É um diálogo que se estabelece, olha só, é o que eu estou dizendo. A gente não vai para aquela perspectiva preliminar, quem é olímpico, quem é... A gente vai discutir o tema, tá? É um diálogo que se estabelece entre olímpico, né, que é o que é a personagem que vai se relacionar com Macabeia, numa possibilidade de romance, porque tudo para Macabeia é um em si fazendo, é uma possibilidade, não é que vai conseguir, não é que vai alcançar, mas é uma possibilidade de romance com o Olímpico, e em determinado momento de encontro dos dois, eles conversam, e ele olha para ela, chateado, porque Macabeia pergunta demais, ela escuta a rádio relógio, ela escuta muita informação da rádio relógio, não sabe muito como aplicar tudo aquilo lá que ela recebe, mas ela quer dividir, né, com o namorado de alguma forma, e às vezes as informações chegam da maneira mais precárias possíveis. Aí no momento de irritação dessa, em que ela quer falar do assunto, que ele não sabe patavina do que ela está falando, ele diz assim, olha, eu vou embora porque você é impossível. Aí ela diz,
ela que responde, né? É que só sei ser impossível. Não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? É a pergunta de Macabeia, né? E aí eu chamaria a atenção também para esse impossível da fala de Olímpico, porque a gente não esquece em nenhum momento que, embora a ambiência na novela seja outra, trata-se do Rio de Janeiro, mas a temática do Nordeste é o que justifica, inclusive, nosso interesse enquanto projeto, né, na vigência da edição Nordeste. A ambiência é outra, mas a temática do Nordeste está lá em A Hora da Estrela, através desses personagens, né, que ela escolhe, que são nordestinos e que já chegam para o enredo com toda essa experiência do Nordeste. Então a gente não esqueça que nesse impossível, de algum modo, está ligado à nossa linguagem também, né? Ah, mas essa menina é impossível, né? No sentido de dizer que é agitada, que é acelerada, que é... Né? Então, de algum modo, a gente tem essa problematização do impossível aí. E eu vou fazer o seguinte, para a gente agilizar e eu não ficar dando muita volta, eu vou pedir permissão para ler meu texto, vou fazendo os ajustes de conversa sempre que for possível, e depois, a depender do adiantado da hora, eu selecionei trechos do livro que ilustram muito o que a gente vai conversar aqui, tá? Mas antes, eu queria chamar a atenção para alguns pontos da fundamentação, dizer assim, da importância sumária, né, desse momento vivido por nós, nesse momento das comemorações. Orgulho imenso de estar se juntando a outras tantas instituições que comemoram. Neidinha foi felicíssima quando diz assim, muitos estão aí comemorando, mas nós temos o privilégio, né, de além do que comemorar e trazer, já que a atriz cajazerense, né, interpretou essa novela no cinema, e a gente poder trazê-la para perto de nós, mais do que isso, homenageá-la, né? Eu não sei se todo mundo está ciente disso, mas hoje à noite Marcélia recebe a maior comenda que o CFP dispõe, que é a comenda Monsenhor Luiz Galberto. Segunda-feira passada aqui, o CONSAD, que é o nosso Conselho Administrativo, aprovou, né? E aí, de modo que hoje à noite, a gente, além de ouvi-la no debate, após a exibição do filme, a gente vai homenageá-la, o diretor do centro concedendo, entregando a Marcélia essa comenda. Então, o quarentenário, nesse sentido, né? Os 40 anos da Hora da Estrela, sua última obra, os 40 anos de morte de Clarice Lispector. E embora a gente vá falar de morte em alguns momentos, não perder de vista isso. Clarice vive, né? E vive, sobretudo, a cada demonstração de interesse de leitor, a cada iniciativa de um evento como esse, mostra o quanto que a escritora ela está em constante movimento. Por isso a gente fica, às vezes, muito triste quando escuta depoimentos, porque que muitas vezes o leitor não tenha conseguido ter acesso, porque ainda não descobriu os caminhos, digamos, né, de leitura, porque também não é no sentido de que a gente tem a receita de leitura, não. Mas eu sempre acho mais preocupado quando a gente escuta, por exemplo, professor de literatura dar depoimentos nesse sentido, né? A Clarice é difícil, mais complicado ainda, a Clarice está superada. Gente, pelo amor de Deus. Literatura é uma competição, então, que os escritores estão digladiando para ver quem supera quem, né? Então a gente precisa sair dessa mesmice, desse lugar comum de leitura e, de fato, procurar ler e se aproximar desses escritores, mergulhando no texto. Mas eu não poderia deixar de informar que, como a gente não está descobrindo o caminho das pedras, jamais, sempre tem aqueles que antes de nós se dedicaram, né, que foram atrás de outros referentes, de indicar alguns nomes importantes aqui que alimentam, inclusive, grande parte da minha fala. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala da fortuna crítica da escritora, quase sempre vocês vão se deparar com esses nomes, até porque muitos deles, aliás, todos os que eu citei aí são nomes pioneiros. Clarice, até pela literatura densa, né, que ela apresenta, teve grande dificuldade de chegar ao mercado, e mesmo quando chegou, dificuldade de permanecer, né? Mas graças à iniciativa, grande parte da crítica acadêmica, inclusive, a universidade deu grande contribuição, inclusive, para que Clarice chegasse às livrarias. Esses nomes são importantíssimos para a gente. Antônio Cândido mesmo foi professor em Assis, né? E ele é Assis São Paulo. E ele é um dos pioneiros, né, na crítica com Clarice, um dos primeiros textos publicados sobre Clarice Lispector,
no raiar de Clarice, não é bonito? É ele exatamente trazendo para o público essas impressões, as primeiras impressões de leituras. E falando de Antônio Cândido, não dá para falar só de impressões de leitura, né? São sempre leituras com muita consistência. Roberto Schwartz, que talvez vocês conheçam muito mais na relação com Machado de Assis, mas é um outro que escreve, agora não vou lembrar o título, é não sei o que da sereia. Mas ele também escreve importante texto nessa fase inicial, que a gente chama os primeiros passos da crítica de recepção a Clarice. O Sérgio Millier, talvez quem já teve a oportunidade de escutar o áudio-vídeo, que é o único registro audiovisual que a gente tem de Clarice, é aquele. No início já do vídeo, ela, de forma até um tanto ressentida com Millier, quando o Júlio Lerner pergunta a ela de onde vem o lispector, né? Aí ela diz que é nome de família, porque poucos sabem, mas Clarice adota mesmo o nome da família, e ela diz assim, embora, né, o Millier, é desse Millier que a gente está falando aqui, tem achado que se tratasse de um pseudônimo, lispector, né, porque tem até esse impacto. E ela diz num tom ressentido, né, ela diz assim, na verdade é o nome da família, ela vai tentar dar a significação lá em latim, né, do que o pai dizia para ela que era o lispector. Mas o Millier, independente do primeiro texto, já põe em dúvida a Clarice escritora, que quando a gente fala, né, a mulher se lançando, sempre chega com uma suspeição, suspeitas inclusive do nome. Isso não é nome, não. Isso aí é um pseudônimo inventado, isso não é ela, não, né? Então, o Millier é esse moço aí mais importante, porque num período em que não seria Clarice, né? Muita indiferença da crítica, e o Millier, de algum modo, ajuda a construir essa crítica de recepção. Benedito Nunes é outro nome importantíssimo para se estudar a escritora. Ele tem um livro chamado Drama da Linguagem. Lembrei, o de Robert Schwartz é A Sereia e o Desconfiado. É bonito também o título, né? Dessa fase inicial da crítica de recepção a ela. E Benedito Nunes é o Drama da Linguagem, também dedicado a Clarice. Importantíssimo na fase que ela morou pelo Pará. E conheceu esse professor que, a partir dos estudos de Benedito Nunes e coincidindo com A Paixão Segundo GH, porque a partir de A Paixão Segundo GH, a obra de Clarice terá outra dimensão próxima aos leitores, com gente muito mais, havendo muito mais leitores de Clarice, porque durante muito tempo, a ausência de leitores e a ausência de crítica, tá? No curso eu digo tudo isso, vocês vão procurar saber lá. Mas, a partir desse romance e da participação de Benedito Nunes, que é professor de filosofia, a obra de Clarice vai ganhar uma outra repercussão crítica, inclusive sobre abordagem filosófica. E a Nádia Gottlieb eu não posso deixar de falar, porque talvez hoje, em termos do Brasil, seja o nome mais significativo para falar de Clarice Lispector. Ela andou rivalizando aí com, vocês já ouviram falar da biografia do Benjamin Moser, né, que polemizou aí, ele é estadunidense, andou polemizando aí relacionada à obra de Clarice, especialmente a biografia, e bateu de frente com a Gottlieb, que nesse momento aqui no Brasil é o grande nome, né? Mas aí são coisas para disputa deles. Eu estou trazendo só o nome para dizer que em termos de fundamentação e de referência, esses são os grandes nomes, né, para se discutir Clarice Lispector. Um outro, para falar especificamente da obra do nosso interesse, Eduardo Portela, foi professor da UFRJ, e quando saiu A Hora da Estrela, foi publicado, a pedido de Clarice, ele escreveu a apresentação da novela. Esse texto hoje se apresenta numa revista da Tempo Brasileiro, né? E também é importantíssimo porque dentro dessa perspectiva pioneira é o primeiro texto que a gente tem da crítica para falar sobre A Hora da Estrela. Clarice, que durante muito tempo foi cobrada por uma perspectiva social da literatura. Vê só, a gente está falando da última obra dela, né? E havia esse compromisso de dizer assim, Clarice é muito cerebral, Clarice é tediosa, Clarice, ela que se esperar dela um investimento, e ela própria se cobrava, né, de uma participação numa literatura mais social. E, de algum modo, A Hora da Estrela é tentando dar resposta a essa crítica que muito cobrava de Clarice engajamento social. Tá? E é importantíssimo esse texto do Portela.
para falar da representação da mulher na literatura, obviamente que a gente recorre aos estudos da crítica de gênero. Vocês não me façam descer aqui a biografia agora, né? Mas o estudo da crítica para falar de mulher a gente recorre o tempo todo. Especificamente, a minha fala, trabalhando com essa perspectiva da representação da mulher, dentro dos estudos de gêneros, a gente tem, que a gente diria subinteresse, mas não é sub no sentido menor não, mas que caminhos a gente pode tomar nessa discussão com gênero. E um dos caminhos dentro de gênero está dentro da representação do corpo da mulher, tá? A perspectiva da corporalidade, porque muitas vezes quando a gente fala dessa perspectiva da a mulher que é construída socialmente, como é que esse corpo é construído também, tá? É uma das formas de interesse na representação de gênero, um dos caminhos é pela corporalidade. E para falar de corporalidade, nessa fala que muito me interessa aqui, eu recorro a Bourdieu, a dominação masculina. Bourdieu que tem, inclusive, estabelece topologias do corpo e tipologias do corpo, quando ele faz leituras das nossas partes superiores mais ligadas ao intelecto, as nossas partes inferiores, os Países Baixos, mais ligados à natureza, ele faz essa distinção, né? E de que maneira, muitas vezes, isso está representado no texto quando se refere ao corpo da mulher, a partir dessa perspectiva da disciplina. E de Elisabeth Gross, Elisabeth faz um passeio lá desde Platão, desde a idealização de Platão, e para falar também de Descartes, sobretudo quando se trata dessa polarização homem, mulher, né, corpo assumido, corpo negado. É um texto dela chamado Corpos Reconfigurados, e vocês encontram esse texto nos cadernos Padu. Então, a partir desse referente, eu alimento a fala, né, de que eu vou iniciar agora. Então, veja só. O interesse sobre a mulher, que se representa em A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, conduz esse estudo ao encontro com Macabeia, percebida sob o prisma de sua corporalidade. Então, qual é a primeira intenção? Lendo a novela sobre esse prisma, eu quero compreender como é que Macabeia se manifesta no texto a partir do corpo que a narração vai construindo para ela, tá? O corpo, como bem lembra Pierre Bourdieu, em seus movimentos e deslocamentos, está enraizado numa topologia sexual, se reveste de significação e tem a sua construção fincada em bases sociais. A gente pensa que não, né? Mas a representação social está no nosso corpo, desde as vestes, desde o cabelo que você escolhe usar, a cor e por aí vai, né? Então, isso de algum modo dialoga com essas representações sociais. Assim sendo, a análise da protagonista clariciana, por um viés de leitura que parte do corpo para ela representado, obviamente não deve prescindir de elementos ligados à sua condição social. E aqui eu já vou adiantando. A gente está falando de uma nordestina, pobre e, mais do que isso, palavras de Clarice, não de Lígia, perdida no Rio de Janeiro. Ela diz que em algum momento, e aí dialoga de fato com alguns momentos da biografia de Clarice, ela diz que um dia, visitando o que eles chamam da Feira dos Paraíbas, é horrível, né? Mas é o Centro Cultural Nordestino, lá no Rio, lá em São Cristóvão. Ela disse que visitando a feira, ela se deparou com o olhar de uma moça que passou para ela esse sentimento de perdição, de estar numa cidade grande, mas completamente, no texto também ela diz assim, é uma cidade toda contra ela, né? Então, assim, é alguém que migrou para uma cidade que não é dela, que ela é rejeitada na cidade, né? Então ela disse que fisgou nesse olhar da moça, esse olhar de perdição, interessou a ela. Ela disse, em algum momento eu vou me servir, até porque ela se justifica também no texto, e aí é onde a gente tem, na verdade é o narrador Rodrigo S.M., alguns críticos querem ler esse narrador, inclusive como alter ego de Clarice, né? E aí é ele que diz assim, fui menino nordestino, eu morei no Recife, a história, quem conhece a biografia de Clarice, sabe que a família aportou em Alagoas, depois mudou para Recife, onde ela viveu até o início da adolescência. Quando Clarice vai sair do Recife para ir para o Rio de Janeiro, ela tem 14 anos de idade. Então, a infância e a adolescência, pelo menos a pré-adolescência de Clarice, foi aqui no Nordeste, né? E ela se identificava muito com o Nordeste. Basta dizer que quando quando a família se alojou no Rio e ela foi se matricular no primeiro colégio, a ficha dela no colégio, quando pergunta a naturalidade dela, ela bota nordestina, né? Ou seja, há de fato essa identificação
E aí veja bem, nesse momento que ela diz que encontra essa moça perdida, está lá na Hora na Estrela, dialoga completamente com o que a gente conhece da biografia. Até que ponto, agora eu estou falando da biográfica, Clarice, da pessoa física, não olhou para essa nordestina perdida no Rio de Janeiro e não se identificou ela própria, nordestina aos 14 anos, chegando no Rio, uma cidade toda contra ela, né? E aí, para não ficar só na dimensão de Clarice, quantos hoje no Rio de Janeiro, citando o Rio a propósito mas da situação do emigrante, é obrigado a deixar a sua terra, vai para outro lugar na intenção de progredir, de prosperar, e muitas vezes enfrenta, né, toda uma situação de uma cidade contra ela, no sentido de que é uma outra cultura, é o mesmo Brasil, mas a gente sabe que tem muitos Brasis dentro do mesmo Brasil, né? Então veja, até que ponto Clarice não se solidarizou com esse olhar perdido, né, dessa nordestina, e de algum modo atribuiu esse olhar de perdição à novela, à Macabeia nessa novela, né? Então ela é pobre, nordestina, migrante, disciplinada, sob preceitos de uma educação impositiva. Quem já leu a obra sabe que ela é criada por uma tia, porque ela é órfã. A tia, a educação é terrível, não dá liberdade nenhuma, menina, tudo responde com cocorote, e é cocorote da nossa linguagem, né? Tudo responde com cocorote, que é a disciplina do Foucault, né? Eu preciso disciplinar essa moça, né? Muito ligada a uma religião que faz Macabeia professar alguns credos, que quando ela deixa claro na obra, quando a tia morre para ela é uma liberdade, porque ela disse não precisa mais ir à igreja, não precisa mais, ou seja, não era ela ia de fato, né, levada pela tia. Então tem uma disciplina aí toda conduzindo Macabeia por intermédio dessa tia. E essa disciplina vai, obviamente, se relacionar ao corpo, pelos cuidados da tia. A tia, por exemplo, dizia direito a ela tivesse cuidado para não pegar a doença embaixo, tá? Ela arranjasse os namorados, mas tivesse cuidado, porque a mulher precisava ser virgem, precisava ser pura, e tudo o que era uma perdição para uma mulher é se ela contraísse doença nas partes baixas. Uma outra referência bem significativa relacionada a essa disciplina do corpo está em que a tia dizia a ela que ela não podia comer ovo, não sei se vocês lembram, vocês que já leram aí, que ela não podia comer ovo cozido, porque isso dava dor no fígado. Aí o que acontece? A tia já morreu, Macabeia já está aí no Rio, sem essa tia, mas toda vida que ela come ovo cozido, ela sente dor no fígado e coloca a mão no lado esquerdo, nosso fígado direito, tá? Mas ela sente a dor e coloca a mão do lado esquerdo. O que é isso senão a disciplina, né? A tia castrou dessa maneira, né? E ela de fato chega a sentir a dor do fígado toda vida que come ovo cozido. Então, é só para a gente lembrar que na ordem do corpo, a gente começa a perceber essa personagem construída nessa dimensão, né? A tia, embora falecida do presente do texto, exerce sobre a moça uma força coercitiva. Dada a orfandade da sobrinha, ela toma para si uma disciplina que seria de responsabilidade paterna, né? Em princípio, Macabeia ficou sem esses pais, ela toma para ela essa responsabilidade, sem deixar também de preencher essa falta com toda uma amargura proveniente de um dever cumprido sob tutela da obrigação. Então, assim, não é uma criação por amor, é por obrigação, né? Perdeu os pais e ela se sente na necessidade de cuidar de Macabeia. Então, obviamente, Macabeia não vai guardar lembranças afetivas dessa tia, né? Quando muito, vem nessa ordem realmente disciplinar, de uma educação disciplinar. A educação recebida pela jovem... A educação recebida pela jovem é, antes de tudo, punitiva. A base de vigilância, nesse sentido onde entra para a discussão agentes referentes com Foucault, tá? A base de vigilância nos termos propostos por Foucault, sempre disposta a censurar. A velha senhora muitas vezes tatua no corpo da heroína, sob uma chuva de pancadas no cocoruto, o que julga ser um providencial corretivo.
Trata-se, no caso da nordestina, de um ensinamento à base de prescrição, em que o erro é devidamente condenado e a tentativa de acerto estimulada sob a forma enfática de repetição. Sendo assim, a partir do que defende Lódia Xavier é uma professora da UFRJ que também tem importante texto sobre essa corporalidade de Macabeia no livro chamado Que Corpo é Esse? E ela analisa várias heroínas da literatura brasileira, entre elas Macabeia. Defende Xavier acerca da própria reprodução impensada do que aprendia a ouvir na rádio relógio. Fosse em contrição de uma fé mandada e ensinada sob o signo da culpa, tem-se Macabeia uma personagem passível ao adestramento. Veja só, ela era disciplinada pela tia, ela ouve constantemente a rádio relógio, que fala de religião, que dá as horas, mas dá pingos de cultura, como a novela diz, e ela passa muitas vezes a reproduzir esses saberes da rádio relógio, ouviu e reproduz, sem ter muito, né, um pensar sobre o que está fazendo, né? Então, até mesmo os anúncios que coleciona dão a tônica dessa passividade. Ela que está sempre disposta a obedecer. E aqui me permitam me reportar a um outro episódio Ela coleciona anúncios, ela recorta de revista, de jornal e faz um álbum de anúncios. E tem um especialista na obra, que é o que ela mais gosta. Ela viu numa revista o anúncio de um pote de creme para pele, né? E ela achou maravilhoso, ela cortou. Aí ela diz assim, mas aquilo seduz tanto Macabeia, que ela disse que se tivesse dinheiro e oportunidade de comprar, que pele que nada, ia comer aquele pote todinho e a colheradas, né? Então, a gente ri, a gente brinca, mas é a representação da fome, né? Macabeia, além de muitas carências que ela vai apresentar aqui no texto, é uma personagem que tem fome, e essa fome é a herança que ela já leva daqui do sertão, né? Porque Macabeia era do interior, é do interior das Alagoas, tá? Então, é bem essa marca, realmente, de um corpo carente inclusive, né, de substância, de alimento. Mais marcas do corpo de Macabeia, viu? Ó, de esvoaçada magreza, grande parte da invisibilidade da protagonista na obra passa metaforicamente pela insuficiência do corpo dela. E aí eu vou adiantando para vocês. À medida que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo. Macabeia tem os ovários murchos. Macabeia, a gente assim que vai mergulhando na narrativa. Vocês já se deram conta que a narrativa do princípio ao fim é Macabeia com dor de dentes? Pois é, né? Dor de dente, a novela inteira. Inclusive provoca o narrador, tem hora que diz assim, a dor de dente que norteia toda essa narrativa pulsou em mim minha dentina agora, né? Ou seja, essa dor não é só a dor da personagem que está sofrendo dor de dente, né? É a dor, inclusive, do narrador de ter que representá-la nesse nível de pobreza, nesse nível de carência, né? E em relação ao corpo, especificamente, tem um momento na narrativa que ele diz assim, Macabeia tinha o corpo cariado. Sabe o que é isso? Né? Então, é bem nessa perspectiva, quanto mais a gente vai mergulhando nessa representação, entre as muitas carências de Macabeia, se inscreve no corpo da personagem muito dessa pobreza que a gente conhece da heroína na obra, tá? Aí veja, em algum momento ela vai perder. Ela nunca teve o Olímpico, na verdade. Quanto mais a gente conhece, percebe que ali é uma tentativa de aproximação entre os dois. A própria narrativa diz assim, antecipando, diz, eles não, a narrativa, viu, diz assim, eles não sabem, mas eles não vão dar certo. Eles não vão dar certo porque eles são praticamente irmãos, né, da mesma terra, do mesmo sofrimento. É o narrador já antecipando pra gente que ali é algo que não se sustenta, né, da relação entre os dois. Mas em algum momento o Olímpico, quando conhece uma colega de trabalho de Macabeia, gente, Macabeia tem uma profissão, tá? Ela é datilógrafa, ela aprendeu a datilografia com uma tia, mas a narrativa se esmera em mostrar o quanto que ela é incompetente como datilógrafa. Diz que borra todo o material, ela não tinha grandes recursos de leitura, ela copia as letras, né? Isso deixa bem claro o nível de carência de Macabeia do ponto de vista da escrita também. Mas ela tem essa colega de trabalho chamada Glória e o Olímpico, que é esse parceiro que é muito interesseiro, quando descobre Glória, olha o nome, viu? Ela é Macabeia,
que quando o Olímpico sabe o nome dela, diz, vale, parece nome de doença de pele. E ela é Glória, a então rival, né? E obviamente o Olímpico vai ficar com ela dando spoiler, é horrível, mas é preciso. Mas é para dizer que a própria narrativa faz esse contraponto. Se Macabeia é essa mulher de corpo cariado, olha a Glória no texto. O próprio fato de possuir ovários murchos, que é o caso de Macabeia, já é indício de sua falta, impedida de continuar na cadeia da perpetuação. Não por menos, Olímpico, comparando-a com Glória, em sua física promessa de fertilidade, porque olha como é Glória, sentencia, pelos quadris, isso aí falando de Glória, viu, o Olímpico, pelos quadris adivinhava-se que seria boa parideira, enquanto Macabeia lhe pareceu ter um fim em si mesma, o seu próprio fim, né? Então veja, já nessa comparação entre os corpos, Glória é avantajada, tem grandes quadris, promessa de reprodução. Macabeia tem os ovários murchos. Olímpico não sabia, mas o narrador já tinha dito pra gente, fazia tempo, né? Que ela tinha os ovários murchos, né? E olha mais ainda essa imagem. Feito cobra que engole o próprio rabo. Assim é a autofágica Macabeia, de A Hora da Estrela. Citando o narrador. Vivia de si mesma, como se comesse as próprias entranhas. Não é pesado? Né? Mas essa é a Macabeia no texto. Suficiente o bastante para encerrar-se em si, ela, para se aquecer nas noites de frias de inverno, citando a obra de novo, enroscava-se em si mesma, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Né? Ou seja, é Macabeia por ela e ela só, né? E Deus por todos. Desde sempre ilhada e fadada ao fracasso, a primeira imagem da protagonista é assim anunciada pelo narrador. E aí eu retomo aquela expressão. Está lá na obra, a página 12. Numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar, de relance, o sentimento de perdição de uma moça nordestina. E aí a gente precisa prestar atenção a esse perdição, né? Porque aí não é só o olhar da moça perdida. Esse perdição aí é no sentido de que a perdição aí se amplia para uma perspectiva, inclusive, cultural. A gente está falando, inclusive, de choques culturais, né? De um sul maravilha, que não é sul, é sudeste, mas se acha sul, né? O sul maravilha que olha para esse trecho de sertão de nordeste com ar de superioridade, né? Está em jogo nessa relação aí também a perspectiva opressora, né, das relações sociais. Veja bem, se nessa caracterização o rosto da jovem, de certo modo, já antecipa, sob a forma de prenúncio narrativo, né, o rosto que denuncia a perdição, né, sob a forma de prenúncio narrativo, um fim, outros elementos do texto também concorrem para essa afirmação. Aí lá vem outras caracterizações dela, tá? A moça tinha ombros curvos, como de uma cezideira, e sua cara, de tola, exibia um rosto que pedia tapa. Além de magricela, tinha pulmões frágeis e era suspeita de contrair tuberculose no início da narrativa, confirmada mais tarde em atestado médico. Eu já vou adiantando para vocês que entre as tipologias do corpo, na defesa desse trabalho, eu vou apontando para representações de um corpo disciplinado, um corpo anulado, porque eu acho que a partir de todas as referências que estão sendo apresentadas aqui, é como se fosse negado esse corpo para Macabeia, né? É um corpo cariado, ela tem ovários murchos, então é na linha dessa anulação do corpo de Macabeia. Do ponto de vista sensorial, nem a cor, nem o cheiro, nem o gosto, eventualmente a ela associados, eram agradáveis. Aí vem uma citação. Disfarçava os panos em grossa camada de pó branco. Aí a gente não esqueça que está falando de um texto que remonta à nossa cultura nordestina. E eu acho que vocês já escutaram falar, né? Pano branco e pano preto, né? Macabeia tinha pano preto, tá? As manchas no rosto. É por isso que o narrador está dizendo, disfarçava os panos em grossa camada de pó branco, e se ficava meio caiado, era melhor que o pardacento. Gente, tudo que vocês estão vendo assim, estão dizendo, ai, que horrível de Macabeia, a gente está comemorando 40 anos e era assim. Tudo isso é a motivação para quando vocês forem ler a obra, entender o sofrimento de Rodrigo SM e representar essa mulher, né?
É como se fosse assim, e em algum momento ele diz assim, eu não estou inventando, ela forçou em mim a sua existência. É como se fosse assim, ela existe, tá? Ela tá por aí em qualquer rua do Rio de Janeiro, eu só estou sofrendo para ter que representá-la, mas eu estou cumprindo meu papel social de representá-la, né? Então, aí ela continua. E se ficava meio caiada, era melhor que o pardacento. Ela toda era um pouco encardida, pois raramente se lavava. Uma colega de quarto não sabia, ela dividia o quarto com mais 3 colegas, não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era murriento, é uma palavra nossa também, né? Isso não é murrinha, né? Seu cheiro era murriento. E como não sabia, ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada nela era iridescente, embora a pele do rosto entre as manchas tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava. Ninguém olhava para ela na rua, ela era café frio. Né? Então essa ideia, inclusive, essa ideia do café frio também é nova, não sei se é só do Nordeste não, mas é da nossa cultura, né? Essa ideia, olha, não vai brincar porque você é café frio, não tem isso, né? Café com leite, né? E a ideia do café frio é realmente nada palatável, né? Então é alguém que merece realmente a estar de fora, ou a rejeição. Completamente dispensável, assim, a Macabeia, é Madame Carlota, lá no final, porque muitas vezes, engraçado, eu estive recentemente participando do evento em Sousa, no Colégio Ação, em que eles me pediram para falar sobre a Hora da Estrela, esses 40 anos, e eu achei tão bacana, um aluno lá do ensino médio levantou e disse, professora, como é que você entende essa morte da Macabeia no final, e de algum modo o texto querendo falar de uma morte gloriosa? Aí claro que a gente fica tentando, né, o mais próximo possível dessa linguagem com o aluno do ensino médio, eu dizendo, você não acha que ia ser extremamente estranho Macabeia ser representada na obra esse tempo todinho e no final se configurasse as representações que a Madame Carlota vislumbra para ela, ia ser no mínimo estranho, né? Quer dizer, o que eu disse a ele foi, para mim, representa muita coerência, porque o tempo todo o narrador se esmera em representar essa mulher. Ela não foi cobrada do social, de estar mais próxima desse ser fatual. Ia ser muito estranho se no final da novela, o que Madame Carlota lá, né, vislumbra para ela, de que ela ia enricar, ia casar, ia não sei mais o quê, leva exatamente para um conto de fadas, que a realidade não é conto de fadas, né? Então, é até uma forma de fazer configurar, de fato, essa realidade a que se dedica tanto a Macabeia. Deixa eu avançar aqui, que o Marcelo já olhou para mim e disse, cuida. Oi? Não é isso não? É o quê? Não tem, pois é. Então, sobretudo na perspectiva da epifania, né, que é esse conceito de iluminação que muito se dá em Clarice, mas no caso da novela especificamente aqui, veja só, o narrador está se esmerando e muito em falar de fatos. Se a gente tem a Macabeia agora feliz, o texto diz, né, a promessa de que seria gorda, teria cabelo, casaria, seria rica, entraria numa incoerência em relação a essa atualidade, inclusive, que ela está querendo dialogar, tá? Olha só, completamente dispensável, Madame Carlota, que melhor objetiva a condição dela, quando, às vésperas da morte, trata no livro, pô, em algum momento, Madame Carlota, como vai botar as cartas para ela, aí começa a mostrar, e a Madame Carlota bem condoída com tudo que tira, né? Mas minha enjeitadinha, sua vida é muito ruim. Aí a Macabeia diz assim, que nem ela mesmo tinha se dado conta como a vida dela era ruim. Foi preciso a Madame Carlota mostrar nas cartas, ela disse, realmente a minha vida é ruim. Porque a Madame Carlota mostrou ela, disse que nem ela tinha se dado conta. Mas, diante da promessa agora, né, que tudo ia mudar, porque a Madame Carlota diz isso, né? Mas tudo vai mudar quando você sair daqui, né, da minha casa, sua vida já vai ser diferente. E aí, seja lidando com a ironia, seja pedindo emprestada a ironia de Machado, porque eu não sei se vocês já se deram conta, mas essa novela dialoga com a cartomante, né? Seja porque Clarice nesse momento quer dialogar com Machado, seja porque ela própria, sabia? Fátima, ela era consulente. De vez em quando ela consultava, né, tarô, né, cigano. Clarice é uma personalidade até nisso, né?
é alguém que gostava de signo, era alguém que participava de congresso de bruxaria. Estava contando outro dia, acho que a Winnie e algumas pessoas aí, sobre o fato dela gostar muito de bichos. E ela, em determinado momento de uma entrevista, olha como ela justifica. Eu acho que eu gosto muito de bichos. Clarice, a autora, não estou falando de nenhuma personagem não. Ela diz assim, eu acho que eu gosto e se justifica pelo meu signo. Ela é de Sagitário, então metade gente e metade cavalo, né? Ela diz, eu acho que se justifica inclusive pelo meu signo. Então essa é a Clarice, né? Aberta inclusive a esses saberes, né? Esses saberes todos. Mas voltando à perspectiva da Carlota, que talvez nesse momento do texto, a Macabeia que passa a novela recebendo essa invisibilidade, né, na narrativa, ela não é vista, ela passa na rua, ela não é vista, né? O próprio narrador, Rodrigo S.M., grande parte das digressões na obra é a própria dificuldade do Rodrigo S.M., inclusive, de focalizá-la, porque se estabelece a distância cultural, inclusive, entre ele, narrador, dotado desse saber, dessa cultura, e ela, né, a carente, inclusive, de saberes. Então, a dificuldade, inclusive, do narrador, prometendo o tempo todo, olha, essa novela olha, essa história vai começar, né? Ele fica o tempo todo protelando, né, revelando essa dificuldade enquanto narrador, inclusive, de focalizar o seu objeto. Mas aí a gente chega ao final da novela com a Madame Carlota, não só chamando Macabeia de minha enjeitadinha. Então, esse enjeitadinha diz muito da ordem social aí também, né? Ela é enjeitada, o corpo dela é enjeitado, o local social de Macabeia é de uma pessoa invisível socialmente, né? Então, ela é rejeitada social. E a Madame, no discurso dela, aparece literalmente o minha enjeitadinha. Não tendo consciência de si e possuindo um frágil corpo, Macabeia é, a Olho da Estrela, uma personagem natimorta. Porque se você for prestar atenção, quanto mais você avança, mais esses semas vão dando conta de uma nulidade para ela, né? Que já está, inclusive, nas marcações corporais, né? O leitor não demora muito a perceber isso, ajudado pela indução do narrador, quando afirma que ela, entre aspas, havia brotado da terra do sertão em cogumelo logo morfado. Entendeu? Natimorto. Então é alguém que nasceu, que chega completamente incompetente ao rio, incompetente profissionalmente, incompetente como gente. É alguém que não vai reproduzir, a relação com o olímpico não se configura, né? Então é alguém que vai sendo o tempo todo negado na narrativa. O mesmo narrador que é categórico ao concluir. É quando ele diz, ó, eu não inventei essa moça, ela forçou dentro de mim a sua existência. Então, naturalmente, grande parte do que se sabe sobre a heroína parte do conhecimento que o narrador tem sobre ela. Rodrigo S.M., desde sempre autodeclarado um dos mais importantes personagens dessa história. Ele diz isso no início da obra, né? Está lá a página 13. Testemunha, em sua experiência de escrita, a dor que sente, motivada pelo viver ralo é a forma que a narração se refere a ela, da moça. E sem perspectiva de mudanças nenhuma para ela. Na obra em estudo, o narrador cola ao texto e, à medida que cria, faz suas confissões. Tal comportamento faz lembrar um ensaio de Antônio Cândido intitulado Ficção e Confissão. Embora nessa obra o Antônio Cândido vá falar de Graciliano Ramos, esse tom confessional ele vai, de algum modo, se relacionar a Clarice Lispector e a gente toma para essa discussão em relação a Macabeia. Em A Hora da Estrela, se há relato de ordem pessoal, ele é feito toda a vida de maneira indireta. Alguns estudiosos da obra clariciana apontam o narrador Rodrigo S.M. como alter ego da autora, e embora não caiba falar aqui em novela autobiográfica, também não serão desconsiderados os lances de biografia. Esses podem constituir resultado das experiências dela, sobretudo em sua vivência de Nordeste, vindo a fomentar a sua criação. Se a confissão é uma marca registrada de Clarice, quase sempre mergulhada no próprio eu, na obra em questão, ela, metamorfoseada de narrador, vem fazer confissões poéticas sobre o outro. E aí é onde entra a questão do exercício de autoridade, né? Até que ponto esse outro não se encontra com a própria Clarice nessas experiências todas que ela teve de Nordeste, e enquanto
pessoa que precisou migrar. Ela imigrou da Rússia para cá e ela emigrou do Nordeste para o Rio de Janeiro. Então ela tem experiências, né, relacionadas a esse não lugar, o não pertencimento. Pois não, Luiz? Isso. Foram 15 anos acompanhando o marido, que era diplomata. Então ela passou de país, Suíça, Inglaterra, França. Então essas experiências de não lugar, né, Clarice levou consigo. E de algum modo aqui em Macabeia esse não lugar está muito representado, né? Macabeia é nordestina, mas é uma nordestina morando no Rio de Janeiro. Então é um lugar que não pertence a ela de qualquer forma, né? Aí veja só. Ciente da mediocridade da vida da moça e da penosa tarefa de representá-la, a que se destina, o enunciador se previne com as seguintes observações, confessando. Ele diz, o que escrevo, um outro escreveria, esse é o narrador, um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque a escritora mulher pode lacrimejar piegas. E aqui eu quero chamar uma outra discussão. A obra de Clarice, ela é de 77. É uma fase, aqui no slide, eu acho que não vai dar tempo de chegar até lá não, mas é uma fase que eu chamo de antessala do feminismo. Porque a formação dos estudos feministas aqui no Brasil se dão entre a década de 70 e 80, pelo menos a consolidação. Não é que já não tivesse, né, aqueles que de forma individual falassem do tema, mas se consolida o movimento feminista aqui no Brasil entre 70 e 80. Então Clarice não acompanha, de fato, essa revolução, né, incrível, inclusive, sobre o feminismo. Mas, ao mesmo tempo, era alguém que viajava muito, que tinha acesso a esses saberes, inclusive, sobre feminismo, né? Então, de algum modo, é provocador. Assim, a gente não espere encontrar na obra de Clarice uma feminista. Não vai. Ela própria, quando foi indagada algumas vezes, ela rejeitava essa associação. Mas, de algum modo, não tem como negar como a escritora está comprometida com a condição de representação dessa mulher, né? Sensível ao que era, né, a temática feminina, aí sim a gente vai ter essa mulher representada. E quando eu digo que, embora ela não esteja ligada ao movimento feminista, ela não gostasse dessa associação, inclusive, olha a prova como ela era antenada em relação a esses saberes. Está lá na obra. Falando de Macabeia, ó. Seu esforço de viver parecia uma coisa que, se nunca experimentava, virgem que era, ao menos intuíra, pois só agora entendia que mulher nasce mulher desde o primeiro vagido. O destino de uma mulher é ser mulher. Intuíra um instante quase dolorido e esfuziante do desmaio de amor. Gente, o diálogo é com quem aqui? Simone de Beauvoir, né? A frase clássica que diz, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Aí olha Clarice, por isso que eu digo assim, é antessala, são discussões anteriores, inclusive ao movimento feminista no Brasil, mas a gente já tem, que aliás eu aprendi isso com o meu orientador, viu, na fase do doutorado. Mesmo quando a gente estabelece as teorias que vão nos ajudar e a crítica que vai dar sustentação ao nosso trabalho, ele sempre dizia assim, preste atenção, o que é que o seu texto, o que é que o seu objeto já traz de teoria, ou já dialoga com a teoria, né? E para minha felicidade encontrei no texto A Hora da Estrela, falando de Macabeia, um diálogo nítido com Simone de Beauvoir, né? Embora negando a perspectiva de Simone, quando ela diz assim, mulher nasce mulher desde o primeiro vagido, o primeiro lamento, né? Porque ainda por cima associando a mulher que chora, que lamenta, né? Não bastasse a escritora piegas mais adiante. Mas é para dizer que, embora distanciada, por isso que é a sala desses estudos femininos, mas a anteninha está ligada, não está? Nem que seja para contrariar, a anteninha está ligada, né? Então é nesse sentido que a gente presta atenção a essas representações. Em que pesa o preconceito, em relação à escritora, né, mulher que pode lacrimejar piegas, em relação ao preconceito contra a literatura de autoria feminina, ele procura revestir-se, Rodrigo S.M., de uma autoridade de conhecimento, parecendo querer ganhar a confiança do leitor. Tão convicto se mostra em relação à criatura que a este recomenda. Em vários momentos, é outra perspectiva que em A Hora da Estrela, Clarice lembra muito Machado. Rodrigo S.M. dialoga o tempo todo com o leitor.
ele dialoga, ele antecipa, ele diz assim, eu não sei ainda o que eu vou fazer com ela. Ele já começa a amarrar o atropelamento. Tem que entregar, né, gente? O atropelamento de Macabeia, e ele diz assim, eu não sei ainda se ela vai morrer, né? Ou seja, como se o próprio narrador ainda não soubesse direito o que fazer com ela. Então lembra muito, nessa discussão direta com o leitor, o que fazia Machado, né? Na conversa com o seu leitor. Oi? Muita metalinguagem, muita metalinguagem. Então, procura se revestir dessa autoridade, né? Querendo ganhar a confiança do leitor. Então, Convento se mostra que recomenda, cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, né? Então é como se assim, olha, meu papel é mostrar, ela existe, eu estou mostrando. Você vai fazer com ela, leitor, aí é com você, né? Mas o meu papel eu estou cumprindo. Demonstrando ciência de um projeto criativo em mãos, o narrador seguramente sabe separar ficção e realidade. É tanto que a imagem da borboleta branca é uma outra imagem que vai aparecer no texto. Eu vou até pedir licença para pular, em função de outras questões que eu quero puxar mais, mas a imagem da borboleta branca também, de algum modo, é diálogo com Machado de Assis, também para se referir às noivas, e é uma marcação que vem, inclusive, lá dos cimas do romantismo. Porque Macabeia, isso aí eu posso adiantar, é uma noiva que também não se sustenta na obra. Ela se relaciona com o Olímpico, mas o namoro não vai adiante, né? O Olímpico vai se interessar pela amiga dela e, de fato, vai ficar com a Glória. Então, é nesse sentido. Não é logo, ela quer logo o Olímpico. Mas é tão engraçado que eu ri. Macabeia tem umas pretensões na obra que eu acho que o narrador coloca, que é para impactar o leitor, ou muitas vezes para fazer rir. Sabe qual é a atriz que Macabeia queria ser? Nada mais, nada menos do que Marilyn Monroe. Aí o Olímpico olha para ela e diz assim, você não tem cara nem corpo para isso. Olha a negação do corpo o tempo todo, tá vendo? Você não tem cara nem corpo para isso, é o que o namorado diz a ela, né? E a Glória, quando sabe que ela tem essa pretensão, ela queria ser Marilyn Monroe, aí a Glória olha para ela e fez, logo ela, Maca! Olha a intimidade, né, com a amiga. Logo ela, Marilyn Monroe, um símbolo, né, da sensualidade e tudo mais, Macabeia não tinha nada de sensualidade, né? Então era um corpo realmente negado no texto. Tá, Nenê, eu já vi. Então, para falar ainda dessa dor que perpassa toda a obra, eu ainda queria chamar a atenção nessa perspectiva relacionada ao corpo, que entre tantas as promessas que a Madame Carlota faz no final da obra para ela, promete a Macabeia, inclusive, corpo. Diz que ela vai engordar, diz que ela... a própria narrativa diz assim, não adianta, tem a história de dizer assim, né, deu a mão que é o pé, aí quando ela sabe que vai engordar, vai ter quadril, a Madame Carlota diz assim, você não tem seio hoje, inclusive você devia botar um algodãozinho, porque você não tem, devia usar um algodãozinho, mas você vai ter seio. Aí a Macabeia fala, e cabelo eu vou ter? O narrador diz assim, né, quem dá a mão que é logo o pé, né, vai estar prometendo uma certa, inclusive ela quer saber se vai ter cabelo. Então, a Macabeia sai desse encontro com a Madame Carlota extremamente empolgada, né, com a possibilidade de ter uma vida diferente, mas seja por ironia, né, seja porque eu aposto nisso, seja por princípio de coerência na obra, não é exatamente o que a gente vai ter no final do romance. Então, assim, prestar atenção na novela, prestar atenção a essas representações na obra, para a gente compreender de fato, afinal de contas, qual foi a desse narrador, né, se esmerando nessa representação. De algum modo, voltando àquela pergunta daquele aluno sobre o final da novela, eu não sei se vocês também se ligaram nessa perspectiva. É o momento, de fato, da estrela na novela. A morte de Macabeia é uma morte extremamente gloriosa. Ela é atropelada por um Mercedes, de última geração, a promessa do outro lá, né, que ela ia ter bens. E uma leitura que eu faço, relacionada de algum modo a esse grande final, porque a narrativa nesse momento da morte de Macabeia faz menção de novo a essa música do violino que toca ao fundo. Ela está no chão já atropelada, aí os transeuntes se cercam dela, e a narrativa diz, de repente, a Macabeia, que não tinha visibilidade nenhuma de toda a novela,
passa a ser vista, porque o atropelamento não gera curiosidade, né? Ela que passou anônima no texto, de repente chama a atenção, embora o narrador diga assim, não fazem nada, só observam, né, ela atropelada. Mas o próprio narrador diz, mas antes nem vista ela era. Então, nesse momento da morte, ela alcança a visibilidade. A própria morte de Macabeia, de algum modo, é um momento de estrela dela, inclusive de estrela de cinema, né? Ela que sempre quis ser Marilyn Monroe, Greta Garbo, ela gostava demais dos filmes com Greta Garbo. Isso aqui também é uma peculiaridade, tá? Que Clarice, de novo, traz, de algum modo, para a sua produção. Clarice adorava cinema, ela dizia que se pudesse assistia filme todos os dias. E ela tinha predileção por filme de terror. Na novela, é a predileção de Macabeia. Macabeia adora filme de terror, né? Então, assim, o final glorioso de Macabeia, a gente pode associar, inclusive, por essa perspectiva cinematográfica. Porque na hora da morte, você não pode não ser visível, você pode não ter ajuda, mas ninguém pode protagonizar por você a sua morte. Nesse momento, você é a estrela do seu momento, né? Então, de algum modo, esse final, ele restitui a Macabeia muita coisa que foi negada na narrativa. Gente, é uma narrativa cruel, é dolorosa, mas Clarice, na sua forma poética, né, de construção, também deu a Macabeia esse grande final, porque eu estou dizendo, não faltou o chuvisquinho comum, muitas vezes, aos filmes, né, o The End, né, e não faltou o violino ao fundo, né, então teve chuva, né, e teve música ao fundo. Então, de algum modo, é a hora da estrela, né? O momento em que ela conseguiu, de fato, protagonizar, né? Diferente do que muito que lhe foi negado. Então, carro de luxo, era um Mercedes, né? Então, que não deixa de ser bastante irônico, né? A promessa, ela saiu da conversa dizendo que ela ia ter bens, e que ia mudar quando ela saísse dali. O atropelamento se dá na saída, de fato, da consulta com a Madame Carlota. Outro elemento que eu estou lembrando agora, eu lembro de muita coisa, vou esquecer umas tantas, mas lembro de outra agora. É que, eu acho que no audiovisual ela diz isso, sobre a Hora da Estrela, que ela disse que fez uma consulta com a cartomante, recebeu, né, o nome está fugindo, gente, como é que diz? Não é prescrição não, Fátima, como é? Que é esse futuro, mas é um nome. Predição, né? Faz uma boa predição para ela e para Clarice, viu? Agora é a pessoa física que eu estou falando. Clarice andava muito de táxi nas ruas do Rio de Janeiro. Aí ela disse que entra no táxi, aí começa a pensar, já imaginou que irônico se eu recebi toda essa predição boa de coisas que vão acontecer? Já imaginou se esse táxi bate, acontece um acidente e eu morro? Ia ser irônico demais em relação ao que eu acabei de ouvir. Aí ela disse, pronto, tem um material para usar, e vai usar em Macabeia, né? Na verdade, à medida que a gente lê a novela, a gente vai descobrir, não sei se vocês prestaram atenção nisso, talvez o filme ajude a entender mais. É que, na verdade, houve uma troca, né, da leitura visionária. A Macabeia, quando chega para se consultar com a Madame Carlota, uma outra vai saindo e sai chorando, né? A Macabeia vai, recebe toda essa predição positiva e na saída é atropelada e morre. O que faz a gente imaginar que a Carlota trocou as predições, né? A moça que saiu anteriormente recebeu a predição que provavelmente ia morrer, ia ser atropelada, né? E a Macabeia recebendo todos esses louros aí que não se configuram. Gente, vamos deixar que o debate traga mais coisa, porque assim, é bom conversar, né? E a gente vai lembrando, mas a gente tem horário para cumprir, tá? Ela já agradece muitíssima a participação, essa frequência, não você que vai fazer, você, peraí. Essa frequência de vocês é que nos estimula, né? A querer, de fato, a fazer eventos mais, enfim, muito obrigada mesmo.